Bom, só recapitulando, então, nós na aula passada vimos um pouquinho sobre o realismo brasileiro, né? Vimos o contexto histórico, né, o que estava se passando na história naquele momento, né, a questão da ciência entrando, o abolicionismo, o positivismo, né, a questão da mão de obra barata começou a ser o assalariado, né, uma outra os agricultores deixam de ser agricultores e começam a ser grandes latifundiários e empresários agrícolas. Depois nós tivemos as características, né, da escola literária do realismo brasileiro, que não se difere da escola, das características do realismo no geral, né? Ele está sempre bem marcado, tá? Nós temos ali toda a questão das características, vimos a comparação entre o realismo e o romantismo. E aí partimos então para os autores. Olhem que lindos, esquemão. Esquemão aí, dá para fazer um esquemão aí com a galera aí, ó. São todos muito bonitos, de família, né? Bem colocados socialmente. Eu acho que dá para fazer um esquema aí. Alguém quer? Uhum. Gente, quando a gente fala dos autores do realismo brasileiro, nós temos dois em especial, tá? Nós temos Raul Pompeia, ele pode ser classificado como realista, mas também ele tem muitas características naturalistas, tá? Então ele fica ali entre meio termo, certo? Ele não se classifica nem só em um e nem só o outro, ele fica nesse período de transição de realismo e naturalismo, tá? E o Machado de Assis, que é o grande representante deste momento da nossa literatura. Machadão, ele é o cara que revolucionou a escrita, tá? Da literatura brasileira, e a gente começa a ver, então, a tal da evolução da escrita da literatura como um grande marco para o nosso período literário. Tá? Então, o que nós vamos focar aqui neste momento, nós vamos conhecer Raul Pompeia, mas nós também vamos desbravar muito mais Machado de Assis. Então, na próxima aula, nós teremos, eu vou fazer uma aula somente sobre Machado de Assis, tá? Então, olhem lá. Machado de Assis, ele foi o cara que mudou, né? Mudou toda a literatura, toda a escrita. Ele conseguiu colocar tudo no chão o que o romantismo escreveu a partir do período dele. Então, ele viveu no período do romantismo, tá? Machado de Assis, ele teve a fase dele romântica. Nós temos uma obra, Helena, por exemplo, de Machado de Assis, que ela é classificada como da fase romântica dele. Só que Machado de Assis ele não tinha aquele olhar romântico como os autores José de Alencar, os poetas Cassimiro de Abreu, né? Dentre outros que nós vimos na prosa também, Doutor Macedo, enfim, ele não tinha esse olhar. O olhar dele era muito observador e crítico da realidade. Eu coloquei uma foto dele aqui, ó, eu quero que vocês percebam que quem conhece a história de Machado de Assis sabe que ele é mestiço, que ele veio do Morro do Livramento e que ele teve uma vida bastante conturbada e sofrida, né? Ele perdeu a mãe muito cedo e ele teve que se virar. A sua madrasta é quem o alfabetizou e aí, a partir daí, ele se tornou um autodidata. O que quer dizer um autodidata? Ele próprio começou a escrever sozinho, né? Ele que tinha a iniciativa em fazer as suas escritas. Ele é um cara assim fenomenal que todos os autores posteriores tiveram ele como grande tutor e como grande
crítico da sociedade. Ele criava personagens para falar da sociedade. Machado de Assis, olha a foto dele. Ele era negro, tá? Mestiço, negro, ele tinha todas as características de um negro. Ele não tinha esse cabelinho aí, assim, ó, lisinho. Ele tinha um cabelinho pichain mesmo. Ele tinha um cabelinho crespinho de negro, tá? Olha a barba dele como está alisada, né? Ele tinha a barba crespa também, grossa como um negro, tá? Cheinha como do negro. Olha o nariz dele, é nariz de negro? Não, né? Ali ele tá altamente, olhem só, gente, o narizinho dele. O que eles faziam com Machado? O que eles faziam com a imagem de Machado de Assis? Ele embranqueceu. Alguém fecha o microfone, por favor. Isso, obrigada. Aqui eles embranqueciam Machado de Assis. Por ele ser um grande escritor, ele não poderia ser como representação um negro, né? Machado de Assis, ele criticava a sociedade, a gente pode pensar que ele veio do nada, tá? Uma família pobre, da periferia, do Morro do Livramento, como eu falei para vocês. Só que ele, ao mesmo tempo que ele falava daquela sociedade, ele queria ser parte daquela sociedade. Ele queria fazer alguma coisa, né? Ele queria ser inserido naquela sociedade hipócrita, como ele mesmo falava. E era engraçado, eu não quero falar muito dele, porque depois eu vou dar, na aula que vem, eu quero dar uma aula só sobre ele. Eu quero falar bem superficialmente, tá? Então, Machado de Assis é um cara que representou o realismo de uma forma muito peculiar. Ele não tinha o olhar naturalista, tá? Nós vamos ver que no próximo capítulo que nós teremos será sobre o naturalismo. O naturalismo ele não vem contrapor ao realismo, pelo contrário, ele vem, além das características realistas, ele ainda vai olhar a ciência dentro do realismo, né? O comportamento humano. Machado de Assis ele era muito observador e crítico e filósofo, né? Ele fazia muita filosofia, vamos dizer assim, em cima daquilo que ele observava da sociedade, tá? Então ele era meu Deus, eu sou suspeita a falar de Machado de Assis, porque cada vez que eu leio a obra dele, eu leio hoje eu sugiro, vocês lendo a obra de Machado de Assis hoje, a primeira impressão que vocês vão ter é a seguinte: que livro chato. A segunda leitura que vocês fazem, né, forem fazer de Machado de Assis do mesmo livro, tá? Vocês vão começar a pensar. Meu Deus, como é que... A terceira leitura que vocês fazem, isso eu não estou dizendo para vocês fazerem assim, ó, hoje, daqui a um mês, ler de novo, não. Ler com 17 anos, 16 anos Machado de Assis, vocês vão ter uma leitura completamente diferente quando vocês lerem ele com 20 e poucos anos e depois fazerem a leitura dele com 30 e poucos anos. A experiência de vida que vocês têm, juntamente com a leitura de Machado de Assis, vocês podem ver que cada momento vocês conseguem colocar aquela realidade da escrita na sociedade que vocês estão vivendo ao longo desses anos. Hoje eu consigo ler Machado de Assis e trazer para a minha realidade atual. Consigo perfeitamente bem. Então, Machado de Assis, ele era considerado um bruxo, né? Porque ele via o futuro dentro das narrativas dele. Então, quando ele fala da sociedade lá do século XIX, é como se ele já visse que aquela sociedade vai ser a sociedade do século XX, do século XXI. Vai ser a mesma. E se a gente vê, se nós começarmos a analisar, a gente começa a perceber essa característica dele. Ele não se desatualiza nunca a obra dele. Sempre está muito vigente, tá? Então, nós temos os autores, o Raul Pompeia para analisar, tá? E temos, então, Machado de Assis. Na próxima aula, eu vou dar uma aula só sobre Machado de Assis, tá?
Aí, nós temos lá, na página 18, vamos ver um pouquinho aqui, lá da página 18, da página 19, Raul Pompeia. Raul Pompeia nasceu em 1863. Vocês estão me escutando? Sim. Ah, tá, porque aqui deu como internet ruim. Ela tá oscilando a minha internet. Raul Pompeia nasceu em 1863, ganhou fama por ser um aluno e um caricaturista de talento. Estudou Direito em São Paulo, mas concluiu seu curso na Escola de Direito de Recife. Nesse período de sua vida, entrou em contato com as tendências filosóficas e cientificistas. Filosóficas, onde ele cabe para o realismo. Cientificistas é quando ele cabe para o naturalismo. Entenderam por que ele está ali, ó, nesse período entre o realismo e o naturalismo? Por esse motivo, tá? Que estavam em voga na Europa. Participou da campanha para o fim da escravidão e morreu em 1895 no Rio de Janeiro. Tem uma obra de Raul Pompeia, o Ateneu, né, que é um seminário que ele foi para estudar e lá só tinha meninos, né? Óbvio, né? Um internato. E lá ele conta o que ele sofria dentro desse internato, os abusos sexuais que ele sofria, a figura de mãe que ele tinha da mulher do Aristarco, que é o diretor desse internato, né? A Ema. A Ema é um anagrama, né, de mãe. Essa obra já caiu várias vezes no vestibular e ele aborda muito a sexualidade e a sobrevivência dentro desse meio. E como a pessoa vai mudando, certo? O seu caráter a partir da sobrevivência de um meio, né? Foi o que aconteceu com ele, tá? Então, ele teve que se adaptar àquele momento para poder sobreviver àquilo, às atrocidades que aconteciam dentro daquele internato. Então, ele fazia muita, né? Os grandes críticos dizem que ele, a obra dele comparava muito essa questão da aristocracia, né? A questão do poder, né? De como acontecia esse poder, a questão do imperador, quando o Brasil começou a sair de monarquia para república ali, né? Começou a ter a queda da monarquia, começaram a ter esses primeiros indícios, ele participou desse período de transição ali, então ele faz uma crítica e nessa obra não só a historinha, mas a essa crítica por fora, tá certo? Então, ali nós temos um trecho da obra do Ateneu, de Raul Pompeia. Eu queria que a gente fizesse antes de a gente partir para o Machado de Assis, ali para a prosa machadiana, tá? Alguém se habilita em ler? Eu, professor, me habilito a ler. Luiz Eduardo, mais alguém? Marcos? Pode ser. Marcos Felipe. Então, o Luiz Eduardo leu o primeiro parágrafo e o Marcos o segundo, ok? Podem começar. Beleza. Leiam uma das passagens desse romance em que uma figura de Aristarco é descrita pelo narrador. Finalizada a leitura, responda as questões que seguem. O doutor Aristarco Argolo de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos, do Norte, enchia o império com seu renome de pedagogo. Era boletins de programas, não, de propaganda pela províncias, conferências em diversos pontos da cidade, a pedidos, a substância, atochando a imprensa, dos lugarejos, caixões, sobretudo
de livros elementares, fabricado às pressas com ofegante e esbaforido concurso de professores prudentemente anônimos. Caixões e mais caixões, volumes cartonados em Leipzig, inundando as escolas públicas de toda a parte com a sua invasão de capas azuis, rosas, amarelas, em que o nome do Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia-se ao pasmo venerador dos esfaimados, de alfabeto dos confins da pátria. Os lugares que os não procuravam eram um belo dia surpreendidos pela enchente, gratuita, espontânea e irresistível. E não havia senão aceitar a farinha daquela marca para o pão do espírito. E engordavam as letras, a força daquele pão. O benemérito não admira em que dias de gala, íntima ou nacional, festas do colégio ou recepções da coroa, o largo peito do grande educador desaparecesse sobre constelações de pedraria, opulentando a nobreza de todos os honoríficos berloques. Nas ocasiões de aparato é que se podia tomar o pulso ao homem. Não só as condecorações gritavam-lhe do peito como uma couraça de grilos. Ateneu, Ateneu, Aristarco, todo era um anúncio. Os gestos calmos, soberanos, eram de um rei. O autocrata excelso dos silabários, a pausa hierática do andar deixava sentir o esforço a cada passo que ele fazia para levar adiante, de empurrão, o progresso do sino público. O olhar fulgurante sobre a crispação áspera dos supercílios de monstro japonês, penetrando de luz as almas circunstantes. Era a educação da inteligência. O queixo severamente escanhoado de orelha a orelha lembrava a lisura das consciências limpas. Era a educação moral. A própria estatura, na imobilidade do gesto, na mudez do vulto, a simples estatura dizia dele: aqui está um grande homem. Não vêm os covados de Golias retorcer-se, sobretudo, isto um par de bigodes, volutas macias de fios alvos, torneadas a capricho, cobrindo os lábios, fecho de prata sobre o silêncio de ouro, que tão belamente impunha como o retraimento fecundo do seu espírito. Teremos esboçado moralmente, materialmente, o perfil do ilustre diretor. Em suma, um personagem que, ao primeiro exame, produzia-nos a impressão de um enfermo dessa enfermidade atroz e estranha. A obsessão da própria estátua. Como tardasse a estátua, Aristarco inteiramente satisfazia-se com a afluência dos estudantes ricos para seu instituto. De fato, os educandos do Ateneu significavam a fina flor da mocidade brasileira. Ali, nesse trecho aqui, ele mostra, na verdade, como era a figura do diretor nos olhos dele, né? Dizem que Raul Pompeia, segundo os críticos, a narrativa do Ateneu ali foi a própria vida que ele teve, tá?
é, ele teve nesse internato, ele vivenciou aquilo, então ele criou, os grandes críticos dizem que ele criou essa história, essa narrativa para contar a sua própria história, se misturam muito, né? E ele era considerado, na época, homossexual, só que ele não podia, né? Óbvio, gente, a gente está no século lá aqui, falando do século XIX, né? 20, 19, 20. Então, né? Então, imagina se hoje ainda é difícil isso, imagina naquela época, né? Então, vamos lá. Aristarco todo era um anúncio. Qual é o sentido dessa frase no contexto do trecho do romance lido anteriormente? O que quer dizer que Aristarco todo era um anúncio? O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer? Quando ele fala ser um anúncio, ele quer mostrar todas as suas estratégias pedagógicas para vender, né, o seu produto, o seu pedagógico ali naquela instituição. Para mostrar, né, quando ele diz lá que o último pedaço diz, o último período diz, de fato, os educandos do Ateneu significavam a fina flor da mocidade brasileira. Né? Então ele faz essa alusão em relação a isso. Fechou? Conseguiram pegar a resposta? Sim. Tá. Ana B. Interajam comigo, por favor, né? Não me deixem aqui falando sozinha. Para você, a maneira como o narrador descreve a figura de Aristarco pode ser entendida como cômica, trágica, satírica, reflexiva ou irônica? Reflexiva? Tem uma comparação que ele faz ali, o Aristarco, que ele, né? É uma Mostra assim, sátira? é quase que um imperador, né? Aí ele faz É uma satírica? uma Não, ironia, né? Ele é satírica não, irônico. uma ironia. A comparação que ele faz a ele como um imperador ali, ele mostra essa ironia dele, tá? Acabei de justificar. Exagera um pouco, né, em identificar, em comparar o diretor ao próprio imperador. Lá na C. Professora, como é que é a B? A B é ironia. Irônica. E a justificativa, o exagero ao comparar o Aristarco com o próprio imperador. Obrigada. Lá na letrinha C. A postura de Aristarco retrata para o narrador personagem alguém vaidoso que vive da divulgação da sua própria imagem, né? Como um ser superior aos outros. Você concorda com essa definição do personagem Aristarco? Vocês concordam com essa definição que o narrador faz? Não, acho que. Ali, ó, ele divulga assim a sua própria imagem, mas eu não acho que ele se acha superior ao outro. E mais alguém? Todos concordam com o Luiz? Alguém fez diferente? Alguém se mostra diferente? Esperando. Só o Luiz. Marcos, teu ponto de vista. Não eu penso igual o Luiz, eu acho que, tipo, ele tá se autopromovendo, mas não para se vangloriar, vamos dizer assim.
Isso, ele usa da própria imagem. Tá, legal. E aí, mais alguém? Mais alguém fez diferente? Ele é pessoal, né? Essa questão é pessoal para que vocês tenham, né, essa imagem do Aristarco, né? Como vocês constroem a imagem do Aristarco a partir da descrição que o narrador faz dele, tá? A escolha vocabular preciosista e retórica, exagerada e esvaziada nessa passagem do romance, pode ser associada ao personagem que está em foco no trecho? Quando ele faz toda essa preciosidade, ele quer fazer essa comparação ou é Ali, simples ironia? ali parece que dá um desabafo. Não sei. Um desabafo? Tá, mais alguém? É, porque antes ali no internato ele não podia falar do. Não sei, né? Dentro do internato ele não podia falar sobre o diretor. Mas depois disso aí, ele podia falar o que que ele passava, como é que o diretor é retratado. Não é à toa que ele retratou o diretor como é, uma ironia entre o diretor ao imperador. Isso Ele fez mesmo. essa diferença. Então, exatamente, quando ele faz essa brincadeira com a linguagem, né, porque ele quer que vocês falem dessa escolha vocabular preciosíssima. Ele faz essa brinca com essa ironia, tanto comparando com o imperador, e essa questão da superioridade em relação ao Aristarco, tá? Muito bem. Mais alguém? Por essa linha de raciocínio, também é pessoal, tá? Mas vamos por essa linha de raciocínio. Repetir a A. Aristarco todo era um anúncio. O que quer dizer esse anúncio? Indica a postura de Aristarco, né? Para colocar os valores da escola, mostrar o seu pedagógico, né? Valorizar a escola como divulgação da escola, né? Pode-se dizer. Ele era, vamos supor, ele fazia relação, Lani, escola Aristarco, né? Então, se eu sou assim, a minha escola também é assim. Então, ele fazia meio que essa propaganda, né, para a escola, da imagem dele, né? Fechou? Eu falava tanto de Machado de Assis lá desde o primeiro ano, né, quando a gente teve a nossa primeira aula de literatura da escrita de Machado de Assis, que eu mencionava todas as obras dele, algumas obras importantes dele que faziam referências a alguma característica no gênero, né? Algumas. A gente comentava tanto, líamos tantos trechos, né? Em relação às obras dele. Então, Machado de Assis é o nosso. Eu digo que ele é o nosso grande repercussor da literatura brasileira, né? Ele foi tipo um divisor de águas, tá, gente, para nós, assim, na literatura. Quando nós tínhamos o romantismo, toda aquela questão da identidade do Brasil, né? Dos brasileiros, a valorização, o nacionalismo, o índio, enfim, a miscigenação, né? Como a gente viu em Iracema, teve todo o seu valor. Só que tudo isso foi acabando em desuso, né? E Machado via uma necessidade muito grande em falar sobre outras coisas, que os românticos estavam batendo muito forte ainda, né? Na questão dessa idealização da mulher, que a mulher era um ser intocável, né, valorizado, não que ela, por ela ter
ações que ela vai se desvalorizar. Não, ele mostra a mulher que ela tem todas as formas possíveis e impossíveis de ser como qualquer ser humano, aos olhos de qualquer um, diferente como os românticos viam, né? Então, quando ele trabalha lá, quem é que já leu a obra Dom Casmurro? Alguém leu a obra Dom Casmurro? Eu já li. Eu sei que a Iris gosta muito de trazer esses clássicos lá no último ano, né? Trouxe esses clássicos assim para vocês lerem e tal, né? Toda essa questão, até mesmo para conhecer e já preparando vocês para o ensino médio. Então, Dom Casmurro, quando ele trabalha esse triângulo amoroso do Bentinho da Capitu, traiu ou não traiu, né? Com Escobar. Será que teve essa traição ou não? Ou foi criação da cabeça do próprio personagem? Ele tem essa característica muito marcante, né? Na escrita dele. Vamos lá, biografia. De onde veio o nosso Machadão? Ele veio do Morro de Livramento, né? Onde Machado nasceu e viveu grande parte da sua infância. Ainda existe o morro lá no Rio de Janeiro. Vocês vão ver muitas características, muitas obras de Machado de Assis que ele fala, né, da região onde acontece a narrativa, e existe, tá? Depois, ao longo, a gente vai trabalhando isso. Machado de Assis, cujo nome completo é Joaquim Maria Machado de Assis, nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839. Filho de pais humildes, seu pai Francisco José de Assis era pintor de paredes e sua mãe, a açoriana Maria Leopoldina Machado de Assis, era lavadeira. Machado ficou órfão de mãe muito cedo e por isso foi criado com sua madrasta. Em 1851, seu pai também morreu, sem recursos para estudar, era autodidata e com apenas 14 anos publicou o soneto A e uma Senhora de PJA, no Periódico dos Pobres, de 3 de outubro de 1854 em 1851. Seu poema Ela é publicado na revista Marmota Fluminense. Fascinado por livraria e tipografia, em 1856 tornou-se aprendiz de tipógrafo na Tipografia Nacional. 2 anos depois, em 1858, já era revisor do Correio Mercantil. Em 1860, redator do Diário do Rio de Janeiro, cargo que aceitou a convite de Quintino Bocaiúva. Lembrando que tem um conto dele que se chama Conto de Escola. Ele fala de um menino que passava para trabalhar e ele, por onde ele passava tinha uma escola. E ele parava e assistia a aula do lado de fora. Dizem os grandes críticos, né, que esse conto também fala um pouco da vida dele enquanto criança, quando ele se deparava, porque ele não teve o contato da escola, né? Ele foi aprendendo com a vida e automaticamente ele foi se envolvendo com os estudos por conta disso. Ele não teve aquela vida social escolar, né? Como alguns tinham antigamente. Né? Então, aí depois ele teve depois daquele primeiro convite, né, de que ele teve o primeiro contato com a tipografia, com os jornais, então outros jornais ele só foi aprimorando e trabalhando em outros jornais, tá? Depois ele casou-se com Dona Carolina, não tiveram filhos, até a Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é uma obra que retrata um pouco, a gente vê um pouco também da história de Machado de Assis, ali naquele personagem. Não tudo, né? Mas ele se mistura um pouco, tá? Com a sua história de vida. Ressurreição foi seu primeiro romance, né? Ainda na fase romântica,
tá? E depois ele continuou as suas escritas, e uma de suas obras, nos seus folhetins, né, também, como aconteceu Helena, que foi uma das obras também da sua fase ainda romântica, né? Logo depois ele veio a publicar Memórias Póstumas de Brás Cubas, que então foi o grande divisor de águas de Machado de Assis aí, e que deu o marco inicial ao realismo brasileiro, tá? Em 1881. Ele foi o grande fundador da Academia Brasileira de Letras. Então, hoje nós temos a Academia Brasileira de Letras graças a Machado de Assis. Ele quis tornar os nossos grandes, fazer uma elite, na verdade, da literatura brasileira com os grandes autores, né? E ele se deparou com vários impasses, porque ele era negro, né? Então, ele, sendo somente o fundador da Academia Brasileira de Letras, não teria tanta credibilidade na sociedade. Então, ele veio a buscar outros autores com grandes nomes para poder ter essa credibilidade da sociedade, tá? Depois ali nós temos a morte de Carolina, foi um grande marco na vida de Machado de Assis, né? Então ele sofreu muito com a morte da sua esposa. Ele sofria de uma doença muito grave, que era a epilepsia, né? Então eles eram cúmplices na vida, tanto Machado com Carolina quanto ela com ele, né? Ele fez um poema cujo título era Carolina, e depois publicou logo em seguida Memorial de Ares, que também foi seu último romance a ser escrito, e o seu também fala um pouco de Dona Carolina, tá? Aqui nós temos uma foto da Academia Brasileira de Letras, né, onde nós temos aqui o Machado de Assis lindo, né? Olha aqui, ó, todo branquinho, ao lado de grandes escritores. E também aqui nós temos Olavo Bilac, né, que também foi considerado um dos fundadores também da Academia Brasileira de Letras. Participou do projeto de criação da Academia Brasileira de Letras, sendo eleito seu presidente em 28 de janeiro de 1897, cargo ocupado por mais de 10 anos. Hoje, gente, ele é considerado presidente vitalício, né? Que ele nunca deixou de ser presidente. Então, ele é o presidente vitalício da Academia Brasileira de Letras. Nunca perdeu esse cargo, tá? Esse nome, né? Essa posição. No dia 29 de setembro de 1908, Machado de Assis faleceu, para nossa tristeza, né? Na casa 18 da rua Cosme Velho. Então, Cosme Velho, vocês vão ver, se a gente, né, tivesse essa ideia, se nós estivéssemos em sala de aula, nós teríamos tempo de analisar todas as obras. Então, Cosme Velho vai aparecer muito nas narrativas de Machado de Assis, a Rua Mata-Cavalos também, todas essas existem lá em Copacabana. É engraçado, eu visitei a Rua Mata-Cavalos, porque eu queria tanto ver, de tanto que eu lia e via aquela rua, assim, meu Deus, eu preciso ir nessa rua, e existe lá em Copacabana ainda, né? Uma rua dessas antigas de ladrilhinha, né? Mas muito bacana, muito legal. Bibliografia, né? Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, como eu falei para vocês, foi o divisor de águas aí para o romantismo e o realismo, né? Ali eu peguei uma foto que estava mais parecida com Machado de Assis. Hoje, os livros didáticos exigem que Machado de Assis tenha a foto original, não mais embranquecida como eles faziam anteriormente com as obras de Machado de Assis, com as fotos de Machado de Assis, tá? E Memórias Póstumas, então, é a obra que abriu o realismo brasileiro, tá? Aqui eu fiz um quadrinho, né?
de algumas obras que nós vamos, para vocês verem. E o que eu quero de vocês aqui, ó, hoje nós vamos ver os contos, tá? Eu tenho contos fluminenses, histórias da meia-noite, papéis avulsos, alienista, memórias, histórias sem data, páginas recolhidas, várias histórias, relíquias da Casa Velha. Eu tenho também outros contos de Machado de Assis, como o Caso da Vara, conto de escola, o Alienista, até que o Alienista também é muito legal. Temos um Apólogo, vários contos que nós vamos, vocês vão escolher, né, para explicar esse conto para mim em sala de aula, tá? Depois nós vamos conversar sobre isso. Depois, ó, os romances dele, olha só, Ressurreição e Helena, por exemplo, são obras que ainda são da fase da fase romântica dele, tá? Características das obras de Machado de Assis. Aqui eu peguei uma imagenzinha, né, da Capitu e o Bentinho, né, eles se chavecando ali pelos olhares. Há características marcantes dos trabalhos deste grande romancista. Dentre elas, destacamos o fato de muitas vezes o leitor ser convidado a refletir sobre a obra, né, que revela a sua complexidade altamente psicológica. Ele é um autor da escrita psicológica, tá? No geral, os romances são burgueses, porque foi onde ele quis se destacar. Quanto às personagens femininas, elas são fortes e dominadoras, diferente lá dos românticos, né? Além de adúlteras e também sedutora, outra coisa que contrapõe ao romantismo total. O adultério é um tema comum na criação de Machado de Assis. A criação machadiana apresenta humor e intertextualidade com outras obras. Ele trabalha muito Shakespeare, né? Ele traz muitas obras voltadas a Shakespeare. Estudiosos da literatura afirmam que a obra de Machado de Assis pode ser classificada em dois momentos. O primeiro influenciado por José de Alencar, porque eles eram grandes amigos, né? E da questão romântica, que apresenta características mais românticas, o outro sob influência de Xavier Maistre, características mais realistas. Então, essas obras de Machado de Assis, quando eu digo lá a questão romântica, né, quando eu falo da questão romântica, eu trago aquelas obras de Machado de Assis como Helena, por exemplo, né? Que Helena ele consegue matar a mocinha, tá? A Helena morre, né? E sem ter nenhum. Gente, é uma história como se abrisse, assim, ele fala da história romântica dos dois, tá? Daqui a pouco ele começa a mostrar uma outra pessoa que gosta do personagem principal, que é da Helena, né? Enfim, que é o mocinho, daí tem a parte ali, daí ele faz toda uma bagunça e fecha, como se o mocinho é que... Gente, ele não consegue fazer uma linha de raciocínio romântica, né? Ele se embaralha porque não é característica dele. Ele mistura a realidade com o romantismo e que faz uma confusão que ele não consegue ver esse olhar romântico, né? Depois, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele faz essa reflexão da sociedade, que ele faz toda uma ideia contrária dos românticos, daí a gente vê que ele se encontrou mesmo, tá? Então, aqui, nós temos essas de Machado de Assis, tá? Depois